Boas-vindas a todos, estudantes, professores, né, toda a comunidade acadêmica da UFPE. E para a gente é com muita alegria a gente recebe hoje uma pesquisadora e professora da maior importância, né, nível nacional e internacional, não só para os estudos urbanos, mas também para a geografia enquanto ciência. Eu venho aqui apresentar a mesa A Condição Espacial e da professora Ana Fania Alessandri Carlos. E para compor a mesa debatedora, eu vou chamar inicialmente a professora Mariana Zerboni Alves de Albuquerque, professora adjunta da Universidade Federal Rural de Pernambuco e pesquisadora do Grupo Sociedade e Natureza. Quero convidar também para compor a mesa debatedora a professora Edivânia Torres Aguiar Gomes, professora titular do Departamento de Ciências Geográficas e coordenadora do Grupo Sociedade e Natureza. E por fim, convidar a professora Ana Fania Alessandri Carlos, da Universidade Estadual de São Paulo. A professora Ana Fania, ela é geógrafa, né, se doutorou, fez seu mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo. Teve mais de 100 orientações de defesa de tese e de mestrado. Professora titular e livre-docente da Universidade de São Paulo, da pós-graduação em Geografia, pesquisadora do CNPq, participou de comissões importantes como a representação do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, CNPq e da CAPES. É uma professora premiada e entre os prêmios podemos destacar, né, o Prêmio da Geocrítica em Bogotá, recentemente, o Prêmio Jabuti, coordenadora do Laboratório de Geografia Urbana da USP. E entre seus trabalhos, hoje nós vamos poder discutir um pouco da condição espacial, que está aqui nas minhas mãos. Vou passar a palavra para a professora Ana Fania e desejar para ela uma boa fala e seja bem-vinda à universidade. Isso é uma grande responsabilidade de vir aqui falar para a comunidade geográfica. E eu me desculpo porque eu estou muito gripada, hoje eu já estou bem melhor, mas foi uma semana complicada com a minha gripe e me desculpem se em algum momento a voz falhar ou eu tiver que ter outra crise de tosse. Queria agradecer muito a professora Edivânia pelo convite. A professora Edivânia é uma grande amiga há muito tempo, não é? A gente tem uma trajetória bastante grande na geografia, então para mim é um prazer. É um prazer estar aqui do lado da Mariana, com quem eu compartilhei momentos interessantes de debate. Ela foi minha orientadora do mestrado, não é? Queria então, desculpe, no doutorado, queria agradecer, eu só queria fazer uma pequena mudança numa das informações. Eu não sou a coordenadora atual do LABUR, que é o Laboratório de Geografia Urbana. Eu já fui. Hoje o coordenador é a professora Anselmo Alfredo, a vice-coordenadora é a professora Simone Sifone, só para a gente ficar fiel aos fatos, não é? Mas eu poderia começar a dizer para vocês que no Laboratório de Geografia Urbana eu tenho um grupo chamado GESP, que é um grupo de estudos de geografia urbana radical. O objetivo nosso é construir um caminho da geografia urbana. Né? E esse grupo que tem um site, é só colocar GESP, GESP, no Google e vocês vão ter acesso a eles. Mas o que eu queria dizer para vocês, eu trouxe alguns folders para vocês, é que esse grupo de pesquisa, que é um grupo de pesquisa de geografia radical, e é um grupo de pesquisa cujo fundamento trabalha com os fundamentos da obra do Marx e do Henri Lefebvre, ele tem uma editora eletrônica, não é?
Então, o que eu estou passando para vocês é exatamente essa editora eletrônica com acesso completamente gratuito. Precisa tomar cuidado porque tem coisa, algum desses livros está sendo vendido por outros sites, o nosso é completamente gratuito. Nesse site eu tenho 2 livros de acesso, um é o Espaço Urbano, outro é o Lugar do Mundo. Proximamente eu vou colocar no site o Espaço Tempo da Metrópole, que está esgotado. E existem um conjunto de livros, tem uma obra do professor Ariovaldo também. Então, vocês terão nesse site acesso às obras, os livros que são publicados e que trabalhados nessa linha de pesquisa, tá? Eu vou deixar aqui, tem mais um aqui, se faltar. Bem, entrando no debate sobre a condição espacial, eu posso começar falando um pouco da história do livro, né? Eu não vou me ater exatamente ao livro, eu sempre, nunca consigo seguir o que eu escrevo, eu sempre vou falando, faço uma reflexão. A história do livro é um pouco a seguinte, ele chama Condição Espacial. Eu venho trabalhando, quando eu terminei a minha graduação em Geografia, eu fui à sala do professor Pasquale Petroni na época e disse assim: eu acabei de me formar e eu não sei nada. E o que eu faço? Bem desesperada. E aí o professor Petroni falou uma frase lapidar, que é a frase da minha vida, e que eu indico, cuja frase eu repito para todos os meus orientantes. Ele disse assim: minha filha, o dia que você achar que você sabe tudo é porque você não sabe nada, você morreu e não percebeu. Né? Que é sempre o processo de conhecimento e o processo de formação é alguma coisa sempre em andamento, a gente está sempre descobrindo, a gente está sempre aprendendo, a gente tem que se abrir para essa perspectiva de estar sempre aprendendo sempre. E naquele momento a minha grande preocupação era a seguinte: eu ouvia nas aulas, isso era nos anos 70, né? Todo mundo fala aeroespaço, a geografia trabalha com espaço, e eu me perguntava, mas meu Deus, o que é esse espaço? Não é? Eu passei 4 anos na biblioteca das Ciências Sociais e da Filosofia, lendo os filósofos, exatamente para descobrir de onde vinha essa ideia de espaço. Não é? E para pensar como é que a geografia podia pensar esse espaço. A minha primeira dissertação de mestrado, a minha primeira tese, né, quer dizer, a minha dissertação de mestrado, ela trazia exatamente essa questão. Afinal de contas, o que é o espaço tratado pela geografia, não é? Então, desde aquele momento, a preocupação do espaço aparece como uma preocupação de reflexão, né? E o que eu pude fazer ao longo até chegar no meu doutorado em 1987, foi chegar a uma definição de espaço, não é? Então, do meu ponto de vista, o espaço tratado pela geografia, e aí eu já até questiono se existe um espaço geográfico, mas o espaço tratado é abordado através da geografia como espacialidade das relações sociais, eu consegui chegar a uma definição, não é? Que é pensar o espaço enquanto condição, meio e produto do processo de reprodução social. Nesse momento, eu me deparo com o fato, não é? Quer dizer, o que me levou a essa conclusão foi uma tese que é a seguinte: ao produzir a vida, a história e o conhecimento, a humanidade produz um espaço. Não é? Então, portanto, o espaço é imanente à sociedade. Não existe sociedade espacial. Não é? Então, essa foi a ideia que eu fui construindo ao longo do tempo. E faltava algumas pessoas, mas aonde? Como é que você pensa o espaço quanto condição, meio e produto? E aí eu sentei e falei, bom, então está na hora de eu colocar no papel exatamente a minha tese é de 1987, foi publicada acho que em 1990, que é a reprodução do espaço urbano, né? E esse livro que eu publiquei ano passado é exatamente o caminho buscar os conteúdos, os fundamentos desse conceito que eu criei ao longo da minha vida. O espaço enquanto condição, meio e produto, não é? E os conflitos, né, que a minha formação me trazia, não é? De um lado, o fato de que a geografia é uma ciência parcelar, não é?
E o conhecimento, do ponto de vista do materialismo dialético, nos coloca diante da noção de totalidade. Então, como é que, a partir da geografia, eu teria acesso à compreensão da realidade, com a qual eu participo, uma compreensão da realidade, não é? Então, esse era um problema, não é? Como é que uma ciência parcelar poderia dar conta de explicar essa realidade? Ao mesmo tempo, pensar a geografia como uma ciência que se move, não é? Uma ciência em transformação, como uma condição, como uma exigência da própria metamorfose do mundo real. Não é? E do outro lado, não é? Então, portanto, a geografia se transforma ao longo do tempo. Não é? Os meus 30 anos de universidade, eu pude caminhar nesse movimento que transforma a geografia. E do outro lado, uma coisa que se coloca absolutamente central é o fato de que não existe verdade absoluta. Não é? Então, o que significa dizer que nós estamos a cada momento tentando compreender o mundo e tentando buscar aqueles conceitos, as categorias de análise que nos induzem a compreender esse mundo que se move. Não é? E uma coisa absolutamente central é que não existe verdade absoluta, não existe uma geografia verdadeira e não existe uma geografia falsa. O que nós temos é um conjunto de possibilidades teórico-metodológicas aberta à análise a partir da geografia. Não é? E as pessoas, os geógrafos, escolhem uma corrente ou outra em função de uma concepção que eles têm de mundo. Não é? Então, o que eu vou passar, o que eu vou falar, não é um movimento da minha trajetória que tem um fundamento em Marx e Lefebvre, e como é possível não aplicar, não se trata, evidentemente, muito pelo contrário, de aplicar o Marx ou o Lefebvre, mas se trata de pensar a geografia através das possibilidades teórico-metodológicas que essas obras contemplam, não é? Transformar isso num modelo, copiar, já é a própria negação do materialismo dialético, que é com o qual eu trabalho. Então, o que eu estou querendo dizer é que eu vou trabalhar nessa direção, mas todas as possibilidades estão abertas para a análise da geografia. Nesta possibilidade de análise do materialismo dialético, uma outra questão importante que se coloca é que o movimento do pensamento articula teoria e prática. Não é? Essa prática, do ponto de vista da geografia, a praxis, pode ser entendida como prática socioespacial. O que significa dizer, não é, que e a prática não significa, dessa perspectiva, eu faço questão de dizer que eu estou falando de uma perspectiva, ela não significa, em hipótese alguma, o empírico, porque o empírico já é um processo de abstração. Né? Então, essa prática, ela representa um modo de vida, e o Lefebvre descobre na segunda metade do século XX, uma categoria de análise importante, superando a obra do Marx. Portanto, é necessário superar a obra do Lefebvre, é o que a gente está tentando fazer, que é esse processo que vai se movendo em relação ao mundo que nós vemos. Então, o Marx escreveu para o século XIX, o Lefebvre está escrevendo para o século XX, a gente tem que pensar o século XXI. Então, como é que... Então, por exemplo, o Lefebvre vai descobrir, vai construir a categoria de cotidiano para explicar o mundo moderno. A nossa perspectiva é a compreensão do espaço hoje, não é? Como o momento da reprodução da sociedade capitalista hoje. Então, o que se coloca de novo o processo de reprodução do espaço hoje, ele aparece como um elemento central e importante no processo de reprodução da sociedade. E, portanto, ele é contraditório e ele é um elemento fundamental. O processo de produção do espaço é um elemento fundamental da acumulação capitalista no mundo moderno. O processo de acumulação acontece através da produção do espaço. Não é? Bem, então, nesse momento, nesse movimento de articulação entre teoria e praxis, há um deslocamento da análise do plano ontológico, não é? De pensar o espaço como ser,
não é? Há um deslocamento da epistemologia que trabalha o espaço no plano abstrato da elaboração do pensamento e da história do pensamento para o movimento que articula a teoria e a prática. Não é? Então há um deslocamento da epistemologia para o plano da realidade, que esse método propõe. Então, portanto, é possível pensar, não é, que há vários planos de análise, não é? Os planos da análise da realidade, né? Que é o plano do político, que é o plano da dominação, que produz o espaço estratégico, não é? É o plano econômico, não é? Que produz o espaço da acumulação, quer dizer, produz o espaço como condição, meio, produto do processo de acumulação, enquanto o político produz o espaço como condição, meio, produto da sua dominação, e o social, não é? O plano da sociedade, que envolve o plano da cultura, não é? Que é a condição que se produz enquanto condição, meio, produto da reprodução dessa sociedade, que se realiza no espaço e no tempo diferenciados. Não é? Então, esses três planos de análise se articulam, não é? Formando uma economia política do espaço, se articulam, se justapõem e são contraditórios entre si. E do outro lado, bom, e esses planos de análise, né, eles se colocam em escalas, que vai da escala do corpo até a escala do global, não é? Então, o corpo, começando pelo corpo, o corpo ele tem uma dimensão que é espacial, que é através do corpo que nós nos situamos. Então, nós estamos aqui no espaço, vocês estão vivendo, o espaço começa com a primeira questão da escala é do corpo, como o nosso corpo, nós nos relacionamos com o nosso entorno, e como esse corpo se coloca, se posiciona no espaço, e como esse corpo se usa esse espaço, se apropria desse espaço, e como ele permite que se interaja de um com o outro. Essa é a primeira concepção do espaço, né? Nós nos situamos no espaço ao nosso redor. E o espaço, portanto, e todas as relações sociais se relacionam ou se realizam como relações espaço-temporal. Né? Então, não existe, como eu já disse para vocês, uma sociedade atemporal. E as relações sociais, as relações de troca entre as pessoas, sejam elas de quaisquer conteúdo, se realizam no espaço e tempo desta ação. Né? Por isso que eu estou dizendo que há um deslocamento do plano para o plano da prática. Né? Então, e essa ação, não é? Ela é a atividade produtora do homem e do mundo. Não é? Então, é a partir do corpo que nós chegamos à habitação, não é? Para Ecleia Bose, num livro maravilhoso chamado Memória e Sociedade, ela vai reproduzir uma ideia dos gregos, não é? Que a habitação é o umbigo do indivíduo, não é? Porque é através dela que nós nos relacionamos com o entorno maior. Não é? Os gregos têm um par no panteão que é Hermes e a Héstia, que é exatamente a Héstia dentro de casa. Ela é o privado, ela representa a lareira, ela representa a tradição, ela representa a união familiar, a religião da família, e o Hermes está na porta e ele representa o exterior, não é? E ele, como Mercúrio, né, ele aparece como deus do comércio, ele é aquele que faz as relações entre o dentro e o fora, e ele está fora, e ele está nas suas inúmeras articulações com outras escalas, não é? Então, as escalas vão se compondo e as relações sociais vão se desenvolvendo através dessas articulações de escala. E hoje nós, num lugar menor do mundo, nós encontramos um mundo negro, não é? O Milton Santos dizia, olha, a globalização é importante, mas a globalização só pode acontecer e se realizar no plano do local. Não é? Então, mas no local é que ele se realiza. Então o local, o plano, a escala do local é aquela onde essas relações do plano do global se realizam contraditoriamente, não é? Transformando as relações, as particularidades do local. Ele não acaba com todas elas, mas ele aparece como uma contradição. O que faz com que hoje uma das contradições importantes para trabalhar a produção do espaço é aquela que se revela na relação entre permanência e persistência. Não é? Impermanência e persistência, não só das formas urbanas, mas dos modos de vida e como eles se transformam e como elas acontecem em seu choque. Nesse sentido, não é? É possível caminhar da geografia, que desenvolve a ideia da localização dos fenômenos na superfície da Terra, não é? Sem, todavia,
desconsiderar a localização, mas pensar que essa localização é insuficiente, não é? A localização dos fenômenos. Então é preciso pensar como é que essas relações sociais, ao se realizarem, produzem um espaço. Não é? Então, nesse sentido, a própria identidade e a memória aparecem como produtos da ação. E elas se localizam na ação e não no plano subjetivo. Porque as relações que o indivíduo mantém com os espaços dos tempos da vida e com o outro vão produzindo uma identidade em relação a esses lugares. E essa identidade é o que funda a memória. Não é? Então a identidade, a memória ganha uma dimensão real e não simbólica, né? Ao mesmo tempo em que há uma relação entre o subjetivo e o objetivo. A geografia, no princípio, ela criou uma armadilha para ela própria, que é trabalhar com a materialidade direta do espaço, a sua transparência, não é? E deixou de lado esse plano subjetivo que envolve a ação, porque a ação ela se compõe de decisões, não é? De coesões, de coações, não é? Então o processo de produção envolve essa materialidade, portanto envolve um lado objetivo, mas também envolve um lado subjetivo, de criação de identidades que vão sustentar a memória, não é? Então é essa indissociabilidade entre a produção da história com a produção do espaço que vai explicitar em cada momento da história civilizatória, não é? E que isso é absolutamente importante. Então, é importante sair da pura objetividade que constrói uma cadeira de forças para o geógrafo para pensar os conteúdos desta materialidade, né? Para pensar o que está além desta forma urbana. E, portanto, superar a ideia de que, uma ideia que nos acompanha, que é a identificação da geografia, né, com a descrição do mundo, né, que está na raiz da palavra. Eu odiava isso quando entrei na geografia, geoterrografia, descrição, né, que é levar a geografia àquela sua total... ela é dispensável, porque qualquer um pode descrever, não é? Então, se a geografia, ela avança no processo que vem desde a análise da superfície, a análise da compreensão de como o processo de produção do espaço explicita a nossa sociedade. Então, essa dimensão espacial, para compreender a nossa sociedade, é absolutamente fundamental. O próprio Lefebvre, na obra dele, né, ele é um filósofo, e ele vai colocar uma ideia profundamente polêmica e interessante, que é a passagem da historicidade para a espacialidade. Ele vai dizer que o que explica o mundo moderno hoje é a produção do espaço. Então ele vai dizer o seguinte, olha, aonde a questão que ele se coloca é aonde e como o capital continua, mesmo em crise, se reproduzindo. E ele vai responder essa questão dizendo o seguinte, ele se reproduz no espaço, no urbano e no cotidiano. Não é? Então, esse é um momento privilegiado, não é? Em que o espaço assume uma condição que, segundo o Lefebvre, é mais importante do que a história. Na realidade, essa ideia do Lefebvre é bastante coerente se nós formos pensar que a passagem do século XIX para a passagem do século XX se refere a um momento de profundas transformações em que todos os referenciais da história implodem, não é? Então, o que nós vamos ter na pintura há um movimento importante de implosão, a pintura com o cubismo, né? Primeiro com Paul Cézanne no final dos anos 1880, não é? Quando ele vai começar a questionar a pintura, não é? Se é possível ver uma paisagem de um único ponto de vista, ele já relativiza essa posição do olhar, não é? Não só em relação às várias possibilidades de pintar a mesma paisagem, mas ao fato de que a descoberta de que essa natureza pode ser representada através de formas geométricas. Isso para nós geógrafos é muito importante, porque na virada do século, em 1905, vai gerar o cubismo, não é? E o cubismo é exatamente a transformação dos elementos em geométricos.
E essa leitura geométrica vai se colocar, o que o movimento cubista coloca é, bom, esse é o espaço que eu vejo, não é? Enquanto até então era, esse é o espaço que eu vejo, eles põem um ponto de interrogação. Não é? Então, para a geografia, o significado do cubismo é mostrar que o espaço agora, ele pode ser tratado geometricamente. Não é? E o que o capitalismo faz é exatamente tratar esse espaço de forma geométrica. Não é? É o espaço planificado, é o espaço abstrato da gestão. Não é? É o espaço que não tem um conteúdo social, é um espaço que pode ser aplanado. Não é? Então há uma quebra de referencial, onde a história deixou de ser um elemento que vai ser constitutivo e explicativo desse mundo. A música também é outra expressão desse movimento. Então na pintura é a passagem da perspectiva, a implosão da perspectiva. No caso da música, nós temos aquilo que dominou a música, que é exatamente o sistema tonal, não é? E que no início do século, com Schoenberg e com Stravinsky e a Sagração da Primavera, vai ser exatamente a quebra do sistema tonal para o sistema atonal. Não é? Na literatura nós temos o realismo, não é? Então o que nós vamos ter é que essas relações, né, vai haver uma implosão desses referenciais vindos da história. Então, o que leva o Lefebvre provavelmente a escrever sobre isso e a perceber é exatamente o fato de que a partir de 1910, né, que esse novo processo, essas transformações, que é quando morre o Mahler, 1910 é a morte do Mahler, e é através da morte do Mahler que se periodiza, não é, esse processo de mudança. E o Lefebvre, ele não explicita isso na obra dele, é uma compreensão minha sobre o que ele está falando, que é exatamente essa espacialidade. Então é nesse momento que, no momento de hoje, pensar o espaço em sua complexidade, não é? Ele é um desafio para a geografia. Não é? A geografia que tem que lidar com os seus grandes problemas, não é? Além de ser uma disciplina parcelar, ainda é uma disciplina que, por conta do fato de ter se preocupado com o debate que é da filosofia, não é? Entre o homem e a natureza, criou uma dissociação entre geografia física e geografia humana, que no plano da pesquisa se tornam prática. Nós podemos pensar a importância da união entre as duas, mas praticamente ela se realiza na prática com uma divisão quase que insuperável. Não é? Bom, enfim, a geografia humana trabalha, não é? E aponta para a possibilidade de trabalhar a espacialidade como um momento importante de elucidação de uma realidade social. Não é? Então, essa questão passa a ser importante e nos ajuda a pensar praxis, não é? O próprio Pierre Jorge coloca essa situação de que o importante na geografia é pensá-la como uma ciência humana, é pensar a existência e a importância dos homens, não é? Surgindo daí a necessidade de uma elaboração com a prática. Então, portanto, trabalhar dentro da geografia é um enfrentamento que envolve a potência da geografia de entender o mundo e os limites dela. Não é o que nos leva para um debate, o debate com as outras disciplinas, mas também um debate metodológico, porque o método é que permite a superação dessa parcialização. Né? Enfim, então, do ponto de vista agora dos níveis, não é? Eu também queria dizer que, bom, na realidade o que nós estamos vivendo hoje, não é algo anunciado por Charles Baudelaire no século XIX. A modernidade surge no século XIX, surge na poesia de Charles Baudelaire, surge com os tableaus, os quadros parisienses, né? Em que ele se depara com uma cidade, e é a frase mais conhecida do poema O Cisne, do Baudelaire: a cidade muda mais rápido do que o coração de um mortal. Não é? Isso, para os anos 1850 do século XIX, já apontava para a quebra, para a implosão dos referenciais, que depois vai aparecer na pintura. Já estava posto essa quebra dos referenciais. Não é? Então, nós nos deparamos com o fato de que, como é que nós vamos pensar essa produção do espaço, não é? Através
dessa situação crítica, não é? Onde os referenciais tendem a implodir. Não é? Para muitos, a pós-modernidade ela aparece como uma profunda transformação no tempo, né? O tempo se torna mais veloz, essa velocidade invade todos os momentos da vida, invade todas as atividades e produz o que o Rocardi vai chamar de um novo ser no mundo, envolto numa massa de mercadorias, envolto num conjunto de objetos, não é? Então, isso está posto, é esse movimento do tempo que aparece como um momento importante. Alguns até já chegaram a escrever sobre o fim da geografia, não é? Então, a falta de importância do espaço. A ideia hoje de que todo esse chamado espaço virtual seria a negação de um espaço real, não é? O que eu quero desenvolver, o que aponta esse meu desenvolvimento da tentativa de compreensão do espaço em condição meio produto é o fato de que, se o que é importante, né, no processo constitutivo do espaço é uma relação dessa sociedade, né, transformando a realidade, quer dizer, não existe uma sociedade e um espaço separados, mas existe uma articulação, uma justaposição entre eles. O homem é sempre um ser da natureza, sem jamais sair dela, produzindo outra, mas sem jamais sair dela, não é? Ele tem essa dimensão importante, não é? Então, pensar o período moderno não é só pensar um tempo veloz, mas pensar qual é o espaço deste tempo veloz, ou qual é o espaço articulado em justaposição com esse tempo. Do meu ponto de vista, a modernidade poderia ser pensada a partir de uma relação espaço-tempo, onde o tempo se transforma em tempo efêmero, o tempo é quantidade, não é? E o espaço se transforma num espaço amnésico, é a produção do espaço sem referenciais, é quando os referenciais do espaço implodem. As operações urbanas implodem o espaço, produzem um espaço que é amnésico, aonde a identidade, a cultura se transformam num álibi, não é? Das operações urbanas para vender esses espaços no mercado internacional, não é? Então, nós estamos diante hoje de um novo processo que esvazia os espaços públicos e que produz um outro sentido para o espaço público. O espaço público, que também é tratado por alguns filósofos como uma forma completamente aeroespacial, não é? Quer dizer, o espaço público é aquele da esfera pública, não é? É possível tratar esse espaço tem uma materialidade também, não é? Esses autores filósofos se remetem à Grécia para falar que o espaço público é aquele da esfera pública, é aquele da democracia. É possível também pensar que na Grécia Antiga, quando a gente volta para a Grécia Antiga e a gente lê o Sófocles, Eurípides e Ésquilo, os grandes trágicos gregos, nós vamos nos deparar com o fato de que esse exercício dessa democracia, ele é real e concreto, sem a ágora, sem o teatro de Dionísios, não é? Sem a Acrópole, essa constituição da democracia não existiria. Então, o espaço público, para além de uma dimensão da esfera pública, ele tem a dimensão da reunião dos diferentes, dos encontros, dos desencontros, dos conflitos, das reivindicações, não é? Então, a cidade se produz cada vez mais eliminando os pontos de encontro, eliminando os espaços públicos, gradeando e fechando os jardins. Essa é a expressão desse espaço que se constitui como um todo, como um espaço amnésico. Aonde, lembra da contradição inicial, transformação, persistência, aonde essas contradições se materializam, não é? E o espaço da não comunicação, não é? Nós vivemos hoje o auge da comunicação, não é? E estamos cada vez mais isolados, presos no individualismo, não é? Porque é esse novo referencial do espaço amnésico e do tempo veloz constrói uma nova identidade. Então, na medida em que o espaço se torna ascético, na medida em que as operações urbanas higienizam os espaços degradados dos centros da cidade, e aqui eu vou fazer um parênteses, preste atenção que o degradado é sempre o feio, e o feio é sempre o pobre, não é? Então, esse processo não precisa acabar com a deterioração, que é um termo profundamente ideológico.
não é? E uma ação completamente segregadora. Então nós vamos tirar a feiura, nós vamos tirar o pobre e nós vamos abrir aquele espaço para o mercado imobiliário. E aí nós vamos acabar com as referências desse espaço, que são dele, e nós vamos representar. Então a cultura e a tradição deixa de ser vivida para ser representada. E nessa representação ela se esvazia. E ela é passível de ser vendida no mercado internacional. Então, portanto, a identidade que se produz no mundo moderno é uma identidade que é abstrata. Eu reconheço o outro através daquilo que ele consome. O que não é novo, o Goethe já sinalizou, o Shakespeare também já havia sinalizado, não é? A tendência da humanidade de transformar o ser, de ver o outro, não como um indivíduo, mas de ver o outro como através do que ele tem, não é? Então, o mundo moderno levou às últimas consequências aquilo que a arte, que eu acho que ela é profundamente antecipatória, já estava antecipando. Goethe, Shakespeare, que nós estamos numa sociedade que caminha para o ter, não é? E é isso que nos move, não é? As nossas pesquisas levam nessa direção, eu tenho um tempo curto para explicitar exatamente isso. Então, o que vai acontecer é que esses espaços públicos são destituídos de identidade, né? Eles são esvaziados. E é preciso encontrar outros lugares para realizar isso. As redes sociais, elas são uma possibilidade de, diante dessa degradação dos espaços públicos que impedem as relações, de mover as pessoas. Mas ela também é o perigo de que o espaço virtual não realiza aquilo que é a essência da cidade, que é exatamente essa possibilidade do encontro, essa possibilidade da reunião, essa possibilidade dos atritos. As reivindicações são reivindicações que elas são reais e concretas. O corpo toma a rua. O corpo toma o lugar do carro. O corpo que não tem lugar na cidade se expressa em algum momento. E é essa rebelião que se dá através do corpo da visibilidade, não é? Através da visibilidade daquilo que a sociedade quer, não é? Daquilo que ela pretende, das suas insurgências. É no espaço público que essas insurgências podem se realizar. Então, o homem habita esse mundo criando os referenciais, não é? E o movimento da sociedade capitalista é aquele que vai destruindo esses referenciais. Então, a construção do espaço hominésico é essa possibilidade, né? Quer dizer, é essa realidade, baseada numa identidade que é abstrata, não é? Então, eu me relaciono com o outro através de onde eu moro, da onde eu viajo, os objetos que eu uso, tudo aquilo que representa a riqueza, não é? E nós nos transformamos no que o Roncalho vai chamar do hedonismo de massa, que é exatamente nós consumimos e consumimos, não é? E a nossa realização de cidadania é aquela de consumidor, não é? A ponto de que as políticas públicas, quando trabalham com a questão da cidadania, transformam o cidadão em consumidor, né? A nossa condição de cidadania hoje passa pela condição de consumidor. E hoje, cada vez mais, nós consumimos espaços, não é? Então, o espaço, na medida em que os espaços públicos deixam de ter os conteúdos da vida, deixam de ser os espaços de reunião, eu vou ocupar os espaços privados. Então, o lazer não é mais um lazer de, bom, acabou, vamos sair para a rua. Não, vamos sair para o barzinho. Nós vamos sentar e cada lugar na mesa tem um preço. E é preciso consumir a noite inteira, porque cada lugar para o dono tem que render no final da noite tanto. Não é? Então, as relações passam a ser essas. O lazer não é mais um lazer de ir para a rua. Eu moro em São Paulo, né? Então não tem praia. Então, o lazer não é mais sentar, colocar a cadeira na calçada. O lazer não é mais brincar. O lazer, então, é no playground. As festas são no McDonald's, não são mais em casa, não é? O lazer, eu me encontro com o fulano e com o meu grupo no bar para consumir, não é? Nas minhas férias eu vou passear, quer dizer, eu vou comprar um pacote turístico para usar o espaço em outro lugar, como aquilo que é o diferente, mas é futebol, porque é um conjunto de representações. Então nós estamos, todos os momentos da nossa vida cotidiana está invadido pela lógica da mercadoria. Então, as novelas a mudança da novela é algo bastante interessante, né?
A tecnologia se desenvolve para permitir a acumulação do capital se realize em escala cada vez mais ampliada. Mas o ser humano é subversivo, e ele rompe o tempo todo com isso, né? Então a televisão com controle remoto ajudou a criar o Zap, não é? Então na hora do intervalo da novela, o que eu faço? Eu mudo de canal, eu vou ver outra coisa, enquanto a propaganda passa, não é? Então e qual é a estratégia então? A estratégia é trazer a propaganda para dentro da novela. Então, a atriz fulana de tal tá no espelho passando um creme e aparece o nome do creme, não é? Então, eu vou agora todo mundo toma vinho. Antigamente, nas novelas, todo mundo tomava, e nos filmes, todo mundo tomava uísque com gelo, que era a tradição americana. Agora, então, é vinho. Então, todo mundo, na novela, nos filmes, percebam, nas séries, todo mundo toma vinho, não é? Então, é o modo como vão se vendendo e se vendendo e ampliando os mercados e criando novas formas de consumo, criando novos modos de se relacionar. Agora todo mundo é gourmet, não é? Então a gente liga a televisão e tem receitas de tudo quanto é tipo. Então, portanto, nos edifícios que se constroem na cidade de São Paulo, o playground deixou de ser muito importante. Agora tem o salão gourmet, não é? Então tem a ginástica, o salão gourmet, então o exercício, o esporte, o salão gourmet, a sala de espetáculo, passa a ser absolutamente central. Não vende mais sem salão gourmet, não é? Porque é necessário cada vez mais criar essas novas possibilidades, não é? Então, nós estamos envoltos nesse movimento, né? E esse movimento ele vai entrando em vários níveis, né? A antiga relação capital-trabalho, né? A relação capital-trabalho que explicava o mundo do século XIX, não é mais suficiente, não deixou de ser importante, mas não é mais suficiente para entender esse mundo que nós estamos vivendo, né? Então, o que estava anunciado por Baudelaire, o que estava anunciado no Stravinsky, realizado no Stravinsky, ou no movimento cubista, se torna realidade, né? Então, o que se convencionou chamar de implosão dos referenciais impregnou a vida cotidiana, não é? Transforma radicalmente a vida cotidiana pela imposição da abstração, não é? Promovida pela passagem da qualidade para a quantidade, né? O tempo perde os seus conteúdos, a velocidade perde o sentido do tempo, né? O trabalho se transforma em mera atividade, o espaço se torna mera passagem, o trabalho é uma atividade instituída de sentido, não é? Já anunciada por Marx no século XIX, né? O espaço passa a ser passagem, não é? Ele é passagem, não é? Mas é preciso percorrer, né? Então o espaço se torna homogêneo e a vida cotidiana se passa, ela é invadida, né? Então o raciocínio que eu destaco na condição espacial é exatamente pensar a categoria do pensamento e a realidade, o espaço enquanto categoria do pensamento e realidade prática, que traz em si a ideia de referências para o ser humano, uma vez que é a sua condição de existência. Assim como as transformações da sociedade trazem como consequências modificações espaciais. Não é? Então a condição espacial, ela aponta a preocupação de pensar o fundamento da análise espacial no movimento realizado pela geografia, localizando os movimentos do processo de produção necessário à reprodução do humano e do seu mundo ao longo da história. Então, essa condução torna possível essa aproximação que eu faço, né, de que o ato de produzir, a sociedade e a história é o ato de produzir o espaço. Né? Então, portanto, essa relação de imanência, não é, e da produção do espaço como constitutivo da produção da humanidade do homem. Não é? É uma tese desafiadora, não é? Então, ela alia-se a esse processo. Né? Então, assim a gente pode compreender que a produção, que a compreensão do mundo exige compreender a produção das coisas, mas também dos indivíduos, que a construção das coisas e dos indivíduos é uma produção da história. E destacar que o processo de produção do espaço acentua hoje a alienação do humano, tornado força produtiva e consumidor.
na realidade, não é, essa produção do espaço aparece como exterioridade. Então, essas transformações da cidade fazem com que os indivíduos não se referenciem mais a ela, sintam e vivem, percebem essa cidade como estranhamento. Esse estranhamento é o que o Baudelaire estava colocando na segunda metade do século XIX para identificar um dos sintomas dessa modernidade, né? Então, essa percepção da cidade como exterioridade, típica da modernidade, do ponto de vista da produção espacial, é a produção da cidade como estranhamento. Então, essa cidade produzida como estranhamento, do meu ponto de vista, ela atualiza a alienação, atualiza o processo de alienação, né? Ainda sobre, acho que tem mais uns minutinhos, ainda do ponto de vista dos níveis de análise, eu ainda queria chamar a atenção para o fato de que, do ponto de vista do capital, há um processo de produção do espaço como a possibilidade de produzir como condição para a realização dos processos de produção, distribuição, circulação e troca. Isso é importante. Mas nós estamos vivendo um momento atual em que o espaço mudou de sentido, não é? O espaço se produz agora ele próprio como mercadoria, não é? E hoje nós assistimos um processo crítico da produção da acumulação, então é preciso que o capital encontre novas possibilidades de acumulação. Então, que eu já sinalizei, mas que eu não posso desenvolver porque é muita coisa, que significa dizer que hoje esse processo passa, os sistemas financeiros, o capital financeiro, hoje ele uma parte significativa é aplicada no espaço para o seu processo de reprodução. Então, o espaço hoje também se realiza sob a forma de consumo produtivo, do ponto de vista que é através dele que se gera o processo de mais-valia. No plano político é sempre um processo de dominação e a produção de espaços estratégicos de dominação. No plano social, que me parece mais importante tratar aqui, não é? Que ele é o mais importante, porque a justaposição e a colagem entre o plano do político e o plano do econômico, ele se realiza contraditoriamente no lugar e na vida cotidiana. Não é? Então, as contradições não estão na nossa cabeça, elas são vividas. A questão é que essas contradições, elas estão encobertas, mas elas são vividas. E de tempos em tempos, elas decorrem como conflitos. As lutas pela terra, não é? As lutas do MST, a luta do movimento do Sem Teto, não é uma forma, não é, de expressão dessas contradições através das quais o espaço se produz. Na condição de mercadoria, todo mundo já sabe aqui que toda mercadoria se produz, não é, produz a unidade do valor de uso, do valor de troca. Não é? Então, a orientação do processo de produção hoje é a orientação do valor de troca. Então, o espaço tem preço e ele tem valor. Não é? Então, o embate no plano da vida cotidiana é entre o espaço produzido como valor de troca, que são as operações urbanas, que são os grandes condomínios, que é o domínio do setor imobiliário, e a cidade produzida enquanto valor de uso, que é a cidade da vida, que é a cidade da apropriação, que é a cidade do encontro. Esses dois entram em choque. O que nós estamos vivendo hoje é que esse choque, ele é o fundamento da desigualdade na sociedade que nós vivemos, da concentração da riqueza, que aparece sob várias formas. A propriedade da riqueza aparece sob várias formas, não é? Uma delas é a propriedade da terra, não é? Então, no plano da vida cotidiana, é que se defronta a dialética entre o uso e a troca, não é? O uso e a troca dos lugares, não é? Então, o mundo da mercadoria como linguagem, como cultura, como norma, como símbolo, vai entrando e vai dominando a nossa vida, não é? E vai destruindo, esvaziando a sociabilidade, né? E o espaço, evidentemente, se torna fragmentado pela existência da propriedade privada, que fragmenta o espaço, cada pedaço é comprado e vendido no mercado. Então, nesse nível da realidade, o espaço produzido pela lógica da reprodução capitalista se torna fragmentado, como decorrência da generalização do processo de mercantilização do espaço,
fundada na existência da propriedade privada do solo e da ação dos empreendimentos imobiliários, revelando que as estratégias que percorrem o processo de reprodução espacial são estratégias de classe, não é? E entra em contradição com o uso, isto é, grupos sociais diferenciados com objetivos, desejos e necessidades também diferenciadas, tornam as estratégias do uso do espaço extremamente conflitantes. Então, essa condição, né, para a realização da sociedade é trabalhar com essa materialização dessas relações sociais, aonde o começo, o início, o plano do habitat, revela o plano da imediaticidade, que dá conteúdo ao vivido, enquanto uma realidade prático-sensível, uma realidade prático-socioespacial, e nessa dimensão as experiências vividas aparecem revelando, realizando os seus conflitos, não é? E a cidade aparece com uma morfologia estratificada, a gente olha, passeia e sabe aonde mora, que tipo de classe, não é? Como é que essa apropriação se realiza, e nos ajuda a pensar que a segregação espacial, ela não é o espaço cercado. A segregação espacial não é o condomínio fechado. Mas a segregação espacial, ela é produto da realização da propriedade privada da terra. E o direito à cidade, como o direito à possibilidade de usar a cidade como lugar da criação, como lugar da possibilidade, como lugar da realização do humano, como lugar das insurgências, não é? Contida no direito à cidade, requer uma profunda crítica ao Estado, ao planejamento, que é o seu instrumento de análise, a redução do cidadão a um simples, a um consumidor, e fundamentalmente a um questionamento sobre a propriedade privada da riqueza em todas as suas formas, né? Esse é um caminho seguro para a gente pensar como é que a vida se realiza nesse mundo moderno. E aqui uma ideia do Reclus é bastante interessante. Ele escreve que o fato domina toda a civilização moderna. O fato de que a propriedade de um único indivíduo pode aumentar indefinidamente e até mesmo em virtude do consentimento quase universal, e assim abarcar o mundo inteiro. Então, os processos que nós estamos vivendo, de certa forma, atualizam essa frase do Reclus. O que eu queria dizer é que a perspectiva do livro é a construção do que eu tenho chamado de uma metageografia. A metageografia é uma proposta, não é a construção de uma outra geografia, mas é a construção de um pensamento crítico sobre a nossa realidade, de um pensamento que vai à raiz, não é? De um pensamento que é radical, e a posição filosófica é que o pensamento radical é aquele que vai à raiz, não é? Esse é um dos procedimentos da filosofia. E ela é crítica não só na relação em que ela debate com o outro, mas ela é crítica em relação ao fato de que ela vai procurar os fundamentos dessa realidade, as contradições que envolvem essa realidade. Então a ideia da metafilosofia, da metageografia, é de revelar um pensamento crítico, a potência desse pensamento crítico, me desvendar pelo saber, pela análise crítica, a realidade escondida e dissimulada pelas formas, né? Onde a máscara e a dissimulação desvendam as aparências, né? Em que o debate sobre o direito e os direitos possam ser destituídos da sua imediata ideia de que o direito se realiza com acesso a coisas, acesso à habitação, acesso à infraestrutura, e nos coloca diante de questões muito mais complexas, não é? O que significa, do ponto de vista da geografia, a construção de um conhecimento que desnude as relações sociais, de um conhecimento comprometido com a sociedade, e não um conhecimento comprometido com o mercado. Isso é absolutamente central no momento em que, do meu ponto de vista, a geografia vive uma crise. Os sintomas da crise, rapidamente, é o fato de que a ideia de meio ambiente, né, e a geografia ambiental, ela naturaliza as relações sociais, esvazia as relações sociais.
A geografia preocupada com o mercado produz uma geografia aplicada, destituída de contradições e do seu sentido social, né? E o fato de que a universidade caminha para um lugar, está assumindo com toda a sua força o projeto neoliberal, né? E nem os estudantes, nem os professores estão conseguindo fazer uma frente poderosa contra esse processo. O produtivismo envolve a todos, não é? A CAPES cobra, a universidade cobra, então os professores estão numa situação complicada e o recurso à ética tem sido pouco usado. Então é mais fácil eu escrever com os meus orientandos. Se eu tenho tese, cada orientando produz 2 artigos por ano, eu tenho 20 artigos no meu currículo, olha que maravilha, né? E isso gera problemas, não é? Problemas éticos. Eu tendo a dizer às pessoas que, olha, se a ética não resolve, existe uma lei de direito autoral que diz que tese de aluno é tese de aluno, que mestrado de aluno é mestrado de aluno, o orientador não é coautor, que não. Isso é uma visão de universidade profundamente associada ao mercado, e a geografia está se deixando capturar por essa lógica neoliberal. E os alunos já entram desde o primeiro dia de aula, transformando seus trabalhos de classe, eles ainda estão aprendendo, em artigos. Já vem quase que o trabalho já aparece na forma de artigo para ser publicado. Então o aluno não está na universidade para se formar, ele não pensa exatamente na sua responsabilidade social e no seu papel subversivo, ele também está preocupado com o mercado. Então assim a geografia está vivendo momentos bastante perigosos. Então cabe a nós, a metageografia, essa ideia é uma postura crítica, é uma postura filosófica, envolve uma compreensão de geografia, mas também envolve uma concepção de universidade, o sentido público da universidade. O sentido público da universidade é que ela realize um saber, que ela compreenda o mundo, que desvende o mundo, que desvende os conflitos, não é? E que, como diz o Guy Debord, não cabe aos intelectuais fazerem as estratégias dos movimentos sociais, mas está do lado deles construindo uma teoria que explique a necessidade e a emergência dos movimentos sociais. Muito obrigada. Bem, nós agradecemos imensamente a rica palestra, né, da professora Samir, propõe assuntos capitais. Eu acho que a contribuição que a professora deixa vai render aí muito tempo para a gente poder maturar na nossa universidade. Eu vou passar a palavra à professora Divânia para fazer alguns comentários e o debate. Depois a gente passa para as perguntas. Queria agradecer a excelente palestra da professora Nathalie. Ela nos provoca a todos a refletir e agradecer pela generosidade. Ela veio também participar de uma conferência ontem e esteve conosco no colóquio aqui do Grupo Nexus e também na UFUR, onde ela lançou este livro, que ela generosamente vem compartilhar conosco esse lançamento aqui na Universidade Federal de Pernambuco, no nosso Departamento de Ciências Geográficas, né? E, bom, eu queria deixar de fazer algumas perguntas, porque tivemos a oportunidade também de passear aqui na cidade, de fazer uma pequena discussão. E, frente ao que ela expõe, eu queria que ela nos falasse sobre alguns aspectos que me parecem importantes, né? A primeira questão é, até utilizando o título de um capítulo aqui deste livro, na página 37, tem uma página 37, tem uma observação na página 37 e tem outra 17. Que ela está usando aqui, que é Talmatzai,
ela está usando essa expressão que é emprestada, né, aqui de um livro aqui na filosofia de Agnes Heller, né, quer dizer, para além do óbvio, de uma maneira resumida, né, para além do posto, né, das obviedades, né. Bom, usando essa expressão, eu queria que ela fizesse uma distinção entre práticas e quando ela afirma que há necessidade de articular o pensamento, né, dentro dessa possibilidade de leitura do mundo a partir do materialismo dialético, que é o pensamento articulando teoria e prática, a diferença entre a prática e quando ela afirma que prática é entendida não como empírico, né? Então, a primeira questão é nesse sentido, né? Mas aplicado também à realidade do que estamos vivendo hoje em Pernambuco, particularmente no Recife, com relação a esses grandes empreendimentos, né? O qual ela aborda também aqui nesse livro, aqui, de uma maneira bem sucinta, né? Mas ela vai apontar, e ela falou aqui também conosco sobre isso, que são os sujeitos na construção do mundo, né? Ela falou desses sujeitos, ela inicia a fala dizendo os planos de dominação da realidade, o político, econômico e social, né? E fala do político como dominação, né? O econômico como acumulação e o social como reprodução da sociedade. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa nossa realidade. O político como dominação, o econômico como acumulação e o social como reprodução da sociedade. Dentro disso é a noção, e ela me chamava a atenção, que ela ficou preocupada com muita coisa que acontecia aqui, ela quase como déjà vu. Já aconteceu em outros lugares e ela estava preocupada na relação espaço-tempo com o lapso de tempo. Eu queria que você falasse isso. A outra questão é que isso é mais como uma provocação para nós mesmos. Aqui na página 17, ela vai citar um geógrafo, o Peter Wolff, e ela vai dizer que ele já, no século passado, quer dizer, ele dizia que o século XXI seria um século espacial. Não é isso? Ele menciona isso, né? E o século espacial, o tempo em que a consciência do geográfico voltará a adquirir uma presença destacada no pensamento humano, né? Então isso é quase como um alento para nós, geógrafos, né, recuperar isso. Finalizando, eu não poderia deixar de ver, porque ela menciona aqui paisagem nesse livro, né? Então eu não podia deixar de fazer a pergunta sobre paisagem, é óbvio, né? Então eu queria que ela, quando ela inicia a fala, mencionando que não é, a localização espacial é insuficiente para compreender o espaço, a localização, e ela diz que a própria geografia criou uma armadilha, que é essa questão desse espaço concreto, desse espaço físico, né? Que faltou o subjetivo. E aí me lembra muito as discussões enquanto categoria de análise geográfica do início da nossa disciplina, né? Enquanto a paisagem ela foi expurgada, na verdade, exatamente porque ela estava dentro dessa dimensão subjetiva. Então eu não podia deixar de fazer essa outra pergunta. Agora a outra é para a questão ambiental, viu? É a última, tá? Que eu vou fazer. Desculpa, mas... Não, licença, é porque ela diz uma questão que a gente precisa refletir nós todos, né? Ela diz assim, na página 107, no final, ela diz assim, página 107, veja o que tem. Isso é que eu vou ganhar hoje, meu livro autografado. 107. Ela diz assim, ela menciona na formação econômica da sociedade de Marx, né? Está falando sobre o processo de produção e reprodução. 107. Aí ela diz, portanto, não é apenas de repetição do ciclo de produção, circulação, distribuição, troca, consumo, né? Que estamos falando, mas da dominação dos produtos da história, da reprodução das relações sociais no seio da sociedade. Isso envolve, nos dias atuais, a reprodução do espaço e do cotidiano como lugar desta realização, como veremos. Aí, desculpa, eu vou ter que ler, mas podemos também afirmar que esse processo envolve a ideia de produção do espaço em seus vários momentos, indicando sua inseparabilidade da noção de reprodução. Veja bem, a produção, inseparabilidade da reprodução.
o que permitiria a pensar o movimento de passagem da acumulação à reprodução como questão social, né, a passagem da acumulação à reprodução como questão social, abrindo a perspectiva da construção de uma teoria social do espaço geográfico não circunscrita ao plano do econômico. B. Ultrapassar a compreensão do indivíduo como força de trabalho, aparecendo como sujeito da produção do espaço. Isso é a tese que eu acho espetacular. E C. Ultrapassar, e aí é para nós da via ambiental, ultrapassar a ambiguidade da compreensão do espaço reduzido à ideia de meio ambiente construído. Então nos provoca bastante, né? Bom, obrigada. É quase que eu fiz outra conferência. Bom dia a todos. Queria dizer que é um prazer estar lá daqui das minhas orientadoras, né, Elivânia e Ana Fani. E diante dessa palestra, na verdade uma aula, né, aqui dos meus papéis de anotação para escrever também. E de aprender, né, como você falou no começo, que a gente continua sempre aprendendo. E como a gente falou também, quando você chegou, que as orientadoras não deixam de ser orientadoras, né, estão sempre orientando. Então, diante do que você falou e do livro que você traz, eu acho que é uma grande contribuição para a geografia, no sentido do método de análise da geografia, que a gente percebe que nos trabalhos isso está muito ausente, ou então ele não é bem compreendido. E esse livro ele traz uma grande contribuição nesse sentido. E eu tinha uma pergunta, na verdade, para gente discutir aqui, para você colocar sua opinião em relação, eu anotei, escrevi, quais seriam as possibilidades, frente a isso que você falou, de atenuar o processo de alienação da sociedade frente a essas estratégias de classe, né, de produção e produção de espaço, pautado na lógica da mercadoria, como você colocou. Visto que as estratégias desses agentes hegemônicos, como a gente viu aqui na cidade do Recife, a gente olhando e analisando, parecem ser indestrutíveis, né? E, pois a articulação do político econômico, como você coloca também, ela se antecipa sempre e se só se metaboliza frente às resistências. Então, como que seria uma possibilidade de atenuar esse processo de alienação? Né? Porque cada vez mais a gente percebe que, quando a gente vai estudar e analisar esse processo de produção de espaço, a esperança está cada vez mais distante de compreender esse espaço público na sua essência, no meio da democracia. É só uma questão que eu acho que a senhora falou, professora, do esvaziamento do espaço público, né? E eu gostaria que a senhora fizesse alguns comentários sobre a relação desse esvaziamento com alguns movimentos que nós visualizamos no mundo contemporâneo. Movimentos como Primavera Árabe, Occupy, né, que se reproduzem e chegam às esferas até aqui do Brasil. Né? Nós temos um exemplo aqui no caso do Ocupus Delita, né, do Caio Delita. Então, eu queria que a senhora comentasse. Aí, acho que a senhora responde, depois a gente abre para o grupo. Nós podemos também receber por escrito. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, pode levantar o braço também aqui. Não, eu digo assim, quem quiser pode fazer, tanto verbalizar ou por escrito, ou uma ou outra. Bom, a questão que eu queria levantar... E então, eu sou de Geografia de Licenciatura do quinto período agora. No caso, seria a questão sobre o espaço cibernético virtual. Se ele existe, ele seria, no caso, uma técnica apropriada, não? Que faria parte do espaço geográfico. E outra coisa, supor que todo espaço ele permite a observação de uma paisagem, qual seria a paisagem desse espaço virtual? Então, se ele não permite a observação de uma paisagem, então a categoria, se a gente for estudar o espaço virtual, ele, no caso, a gente perderia essa categoria de análise, a categoria da paisagem.
Seria basicamente isso. Obrigado. Alguém quer fazer mais? Tem mais alguém que quer fazer pergunta? Verbalizar? Então, posso fazer aqui? Bem, Helena fez a pergunta. As propagandas vinculadas por meio das novelas é um exemplo de estratégia do sistema capitalista para estimular o consumo, porém é uma forma de alienação e reificação, de acordo com o Lucas, eu percebo aqui. Qual é o nosso papel enquanto indivíduos críticos e militantes da classe trabalhadora frente a essa problemática? Helena Docelino. Alguma outra pergunta? Então, assim, pode perguntar. É justamente isso. Exatamente até aqui. Até aqui. Lucas falava sobre essa questão da reificação. Eu queria saber, diante do que eu expus, o que a senhora acredita, se a senhora concorda que é uma estratégia do sistema capitalista de alienação, em específico da reificação, e qual é o nosso papel enquanto militantes para trabalhar contra isso? Mais alguém? Bom, meu nome é Gabriel, eu sou do terceiro período de licenciatura em Geografia. O final da fala da professora me tocou mais especialmente porque eu acho que a gente vive uma realidade mais concreta aqui na universidade. Há 2 semanas atrás a gente ainda estava em férias e o conselho universitário dessa instituição aqui foi convidado a autorizar que a empresa pública de direito privado passasse a fazer um diagnóstico para um possível contrato de gestão de um dos espaços dessa universidade, que é o Hospital das Clínicas. Meu medo é que isso se estenda e que a gente seja obrigado a fazer pesquisa no Departamento de Ciência Geográfica, por exemplo, a partir das demandas de empresa pública de direito privado ou de empresa privada mesmo, porque já não estão muito distantes do ponto de vista legal, nem do ponto de vista natural. E eu acho que essa questão entra num debate maior, que a senhora tem colocado antes, que é o papel do Estado e dos aparelhos de Estado nesse avanço do neoliberal. E aí eu queria perguntar como a senhora vê o papel desse Estado, considerando inclusive o que diz, o que o Milton Santos coloca no Por Outra Globalização, que é o livro que eu estou lendo agora, de que o Estado não diminui no período neoliberal, mas ele muda de significado, ele passa a ser um Estado para as empresas e não um Estado para a população. Bom, as perguntas são muito estimulantes, na realidade. Eu falei muito, né, e telegrafei algumas coisas e agora as pessoas querem que eu desenvolva as ideias, né? É a minha ansiedade de dar conta de tudo isso aí. Então eu vou começar. O Ítalo está comigo a semana inteira, né, Ítalo? Ele estava lá no Ampur, nas mesas em que eu estava, de camisa verde, agora ele mudou de cor, mas eu reconheci você. Então, o Ítalo fala sobre o espaço virtual. Ontem a gente estava discutindo com Edilson. Ah, tá ali o Edilson. Nós estávamos discutindo ontem sobre o espaço virtual e ele colocou algumas coisas interessantes. A ideia do espaço virtual, já tem trabalhos na geografia sobre o espaço virtual. O professor Álvaro Ferreira fez uma tese de doutorado sobre o espaço virtual. Não quer dizer, veja, nós estamos diante de muita novidade. E muita novidade técnica, não é? O espaço virtual, ele não elimina o espaço real e concreto, o espaço material. Eu acho que a gente precisa começar a saber lidar com o que a técnica pode nos trazer. Então, a técnica, através do espaço virtual, ela nos permite aproximar, ela nos permite criar, ela pode ser um instrumento da arte, ela pode ser um instrumento de reunião. No caso que a gente estava discutindo ontem, o espaço virtual, na medida em que a cidade se esvazia, que depois eu já entro na questão do Michel, na medida em que o espaço se vazia, na medida que o espaço público se deteriora, se cerca,
e ele perde o sentido cada vez mais para a população, não é? O que acontece? O que acontece é que, profundamente subversivo, essa sociedade procura saídas, não é? Então, por exemplo, ele falou da primavera, podemos citar também Barcelona, né? Onde os movimentos sociais acontecem simplesmente através do celular, né? Então, o espaço virtual, ele traz uma perspectiva de que essa técnica nos ajuda a pensar melhor, nos ajuda a entrar em contato com o mundo, no mundo globalizado, ela permite essas articulações. No caso que eu estava discutindo ontem, ela permite dialetizar, não é, essa impossibilidade do espaço público da cidade, não é? Mas ela não pode, ela também tem que ser dialetizada. O uso só do espaço virtual, ele nega a possibilidade das trocas pessoais, sociais, que se realizam no lugar do diferente, do embate, que se realiza no encontro entre duas pessoas, não é? E que se realiza também ao acaso, não é? E é essa possibilidade que está sempre, porque é sempre possível, e que pulsa no espaço público, e que pulsa na cidade. Então, o que a gente tem é a deterioração e o negativo, quer dizer, o esvaziamento e o negativo dele, que são os movimentos. Então, você tem o espaço virtual como uma possibilidade técnica de superar esse esvaziamento do outro lado, mas ele também pode cair na ideia de que, bom, então tudo se resolve pelo virtual, então o trajeto da cidade se elimina, e eu elimino o espaço da prática espacial. Não é? Então é só dialetizar. Então não teria uma paisagem. A paisagem é esta nossa. Porque quando nós também estamos em casa no computador, nós não estamos na rua. Então a paisagem desse espaço virtual é o vazio. Se a gente pode pensar nisso, né? Aceitando o seu desafio, Ítalo, é o espaço do vazio. Porque eu estou em casa, estou no computador, e eu acho que a partir daí eu estou em comunicação com o mundo todo. Se não é? Eu em várias ocasiões, e isso, a minha geração é outra, então não sei se vocês percebem, mas que em várias situações de restaurante você tem duas pessoas sentadas na mesa e cada uma delas com o celular. Então o que acontece é que esta relação do olho no olho, não é? Porque eu estava falando que o corpo é espacial, então o corpo é expressão. Eu estou aqui sentada e eu estou vendo a expressão de vocês. Eu preparo as minhas aulas com milhões de papéis, mas aí as expressões dos meus alunos me fazem caminhando num lugar ou no outro. Eu jamais falo sobre o que está no papel. Eu vou pelas expressões, eu vou caminhando pelas expressões do que eu estou falando. Então isso, por exemplo, seria impossível. Uma aula virtual minha seria uma aula preparada sem os rostos, sem as reações, não é? De vocês, seria uma aula completamente sem emoção. E eu sou pura emoção também, né? Então, seria uma aula sem interação, mesmo com vocês não falando exatamente comigo, não é? Então, tem o celular, toda essa tecnologia, ela contribui, né? Para resolver uma parte desse esvaziamento, mas ela contribui no outro. Ela não resolve. Então nós temos que ver a técnica não como a solução de todos os nossos problemas, ou habitar o mundo da técnica. Habitar o mundo da técnica é negar o mundo do humano, é não habitar o mundo do humano, não é? E eu não te reconheceria fazendo pergunta aqui, não teria te reconhecido agora, dessa semana que a gente passou juntos, então. Você entendeu o que eu estou falando? Então a paisagem possível é essa possibilidade. Então o espaço público, mesmo com todas as estratégias de planejamento, que limpam o espaço, que colocam, que transformam uma rua pequena numa grande, numa via expressa, que impede o ato das pessoas de caminhar, não é? Ela não impede que numa insurgência ou na necessidade tome um espaço, mesmo através de uma chamada virtual. Não é? O corpo toma o espaço. E porque ele toma o espaço, ele ganha potência. Não é? Eu me lembro dos jornais de vítima do Collor,
todos os jornais, as capas dos jornais, na época do impeachment, eram os corpos tomando a rua. E era isso que dava força para o impeachment. Não é? O corpo tomava a rua e gritava. É mais do que simples lista de assinatura, aonde uma lista de assinatura feita pela internet junta 1 milhão de pessoas, que a gente não sabe quem é. Uma manifestação na rua que junta 1000 pessoas e que você vê as faixas, o olhar indignado das pessoas, é mais forte. Ela tem um poder, não é? Porque quando a gente transforma em assinatura, em quantidade de assinatura, nós institucionalizamos a nossa raiva. Nós institucionalizamos tudo. Claro que o mundo exige isso. Ele exige que você faça assinatura, tá certo? Para acabar com uma lei ou com a outra. Mas são os corpos nas ruas que têm significado. A Primavera Árabe é o corpo. Porque se tivesse nas assinaturas, o jornal diria assim, aconteceram, 3.000 pessoas se indignaram e estão pedindo a mudança, ponto. Mas quando aquilo aparece no jornal, está lá, está exposto, está na televisão, e tem um motiva, não é? Ele tem um efeito dominó, um corpo espacializado e surgindo é importante. Bom, mas essa é a minha visão a partir disso que eu falei para vocês, né? A propaganda de novela, minha cara, contra ela a gente não pode fazer nada, porque a Rede Globo faz o que quer, porque ela tem a propriedade dos meios de comunicação, não é? Então lá ela faz o que ela quer. Veja, a universidade e a geografia não transformam imediatamente o mundo, mas a ciência, não existe revolução prática e real sem uma revolução da ciência. O nosso papel é construir uma geografia comprometida com a sociedade e desvendando os conteúdos, as contradições, as representações dessa sociedade. Tá certo? Então, esse é o nosso papel. Não é? Se nós não desvendarmos essa sociedade, se nós não descobrirmos aonde estão as reais contradições, que projeto nós vamos fazer para essa sociedade? Isso é o que está posto. Só posso elaborar um projeto se eu efetivamente conseguir compreender no miúdo, no detalhe, aquilo que é essa sociedade. E essa sociedade é a sociedade da novela, essa sociedade é a sociedade do Big Brother. Não é? É a sociedade que transforma o corpo no olhar. Não é que produz a cidade sem campos de várzea. O que é a cidade sem campo de várzea? Né? Em São Paulo tinha os campos de várzea. É transformar o praticante de futebol no telespectador ou no pagante dentro do campo de futebol. Não é? É usar os produtos que aparecem na novela. É acompanhar o BBB, que faz o maior sucesso. O BBB é nada, transforma todo mundo em voyeur. Então nós não agimos mais, nós assistimos, nós esperamos a vida passar, entendeu? Então a reação a isso, a militância a isso, é a compreensão dos processos que constituem uma realidade ligado na novela, ligado no BBB, não é? Esse é o papel, porque aí passa a ser importante. Senão nós vamos criar uma compreensão que justifica isso e não faça a crítica a essa situação. Então a militância na universidade é militância na produção de conhecimento crítico sobre o mundo. E numa posição nossa de estar junto com a sociedade, justificando os movimentos sociais, não é? Buscando a compreensão de onde estão essas contradições e não escrevendo artigo para aumentar o currículo Lattes. Porque o escrever artigo curricular é o outro desta militância. Aí, nesse momento, o saber torna-se força produtiva, porque ele não produz nada que revele o mundo que nós vivemos. Ele produz a mesmice, ele repete a mesma coisa e ele vai reproduzindo a ignorância. Não é? Então, isso é complicado. Algumas pessoas, quando eu falo isso, dizem assim, mas você é marxista e não sabe que quantidade vira qualidade? Não. Quantidade não vira qualidade nessa situação. Para que a quantidade se transforme em qualidade, é necessário um conjunto de mediações. E um
professor, ao invés de publicar 3 artigos que ele escreveu, publicar 20 artigos que ele orientou, não é a mesma coisa. Então essa quantidade não se transforma em qualidade. Isso nós podemos ver nos trabalhos feitos pela geografia. Eu falo da geografia, mas não é só a geografia. Há efetivamente uma certa enfraquecimento e muitos trabalhos ruins, porque as pessoas não habitam o tempo, porque as pessoas estão preocupadas com a produtividade. Essa é a não militância, essa é a irresponsabilidade social. Essa quantidade não produz qualidade, ela produz a irresponsabilidade social, ela produz a alienação, ela produz o saber produtivo. Ok? Nesse sentido, responde a última pergunta da universidade empresa. Não é? Quer dizer, essa é a universidade neoliberal, não é? Essa é a universidade que exige que o professor publique, essa é a universidade que exige que o professor, que a universidade se internacionaliza. Então, há um discurso de que a universidade está velha, que a universidade precisa se abrir para a sociedade. Só que a universidade é uma instituição social. E ela tem um compromisso com a sociedade, não com o mercado e com o empreendedorismo. Então, essa relação da universidade, que os reitores e os conselhos universitários não entendem, não é? É a universidade instituição pública. E como instituição pública, o sentido dela é servir a sociedade, não ao empresário, não ao mercado, não é uma inversão. Quer dizer, se a universidade está fora da sociedade, ótimo. Então vamos trazer a sociedade para dentro, não os empreendedores. Então há uma compreensão dessa sociedade. E aí, bom, evidentemente há uma relação promíscua entre o setor econômico e o Estado, não é?